Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está vendo esta aula. Se está vendo ao vivo no dia 14 de junho de 2023, é boa noite. Diretamente de Marrakech, Marrocos, hoje eu vou trazer para vocês a arte da guerra. Sun Tzu, esse samurai do século 500 antes de Cristo, não sei bem se falaria assim, mas, ou seja, tem 2.500 anos aí, 2.500 anos que esse samurai que escreveu um dos livros mais influentes do mundo, eu diria, com diversas traduções, com diversas adaptações. Hoje eu vou trazer Sun Tzu para a aula sobre sedução, sobre conexões, sobre relacionamento. O que pode ter num livro sobre guerra que tem a ver com o que a gente normalmente fala aqui? Pois é. Antes de começar, já aviso outra vez, on camera, que, rapaziada, leiam esse livro. Um dos ensinamentos que você acaba entendendo é como todas essas merdas que a gente fala aqui constantemente estão conectadas. Não à toa eu vou trazer esses pontos aqui. Então, justamente quando o livro é bom, você começa a pegar insights de outros pontos da sua vida, não necessariamente guerra, porque não faça guerra, faça amor. Mas esse é o ponto. A arte da guerra pode nos ensinar muito a respeito das conexões interpessoais. Com isso dito, por que eu decidi fazer sobre ele a aula de hoje? Estava eu nas minhas meditações antes de viajar aqui para Marrocos, falei assim, tá na hora de ler um livro que eu já li. É sempre bom revisitar livros, é sempre bom ler o mesmo livro em diferentes momentos da sua vida, quando o livro é bom, de preferência, claro, porque ele vai conectando coisas que talvez você não tinha a maturidade quando você leu a primeira vez para conectar. Então, se você tem alguns livros aí que você realmente gosta, releia-os. É muito melhor do que às vezes você pegar um livro que você nem sabe se vai ser bom e às vezes não é bom. Então, a leitura de um livro bom, leia sempre, leia sempre. E aí eu peguei esse livro, que é curtinho, 100 páginas, falei, pô, vou ler esse livro no aeroporto, no avião, e rapidinho eu consigo debulhar ali e, inclusive, trazer temas para aula. E foi justamente isso que eu fiz. Antes de eu começar, inclusive, nos 10 pontos que Sun Tzu tem a nos ensinar sobre sedução e relacionamentos, é, eu fiz um PDF com esses pontos aqui e eu vou mandar para vocês depois. É diferente do que eu fiz na aula passada. Eu não tive tempo de colocar no PDF e organizar bonitinho, mas é o conteúdo da aula de hoje. Então, o primeiro ponto de Sun Tzu, a arte da guerra, é: conheça a si mesmo e conheça a mulher. Assim como Sun Tzu enfatiza a importância de conhecer o seu próprio exército e o inimigo, é essencial conhecer a si mesmo e a mulher que você deseja conquistar. Compreender seus interesses, valores e desejos ajudará a estabelecer uma conexão autêntica. Exemplo: ao conversar com uma mulher, faça perguntas abertas sobre os seus hobbies, aspirações, opiniões, demonstrando interesse genuíno em conhecê-la. Isso daqui traz muito do que eu falo, principalmente nos bootcamps, para quem fez aí, como o João que está ao vivo, e o que eu falo bastante no curso Sedutor Natural e na aula Os Cinco Princípios da Sedução, que é justamente o primeiro princípio da sedução, que é a consciência interna. De primeiro de tudo, você conhecer a si mesmo e saber todos esses aspectos, que eu não vou ficar entrando nessa aula, porque não é o ponto aqui, mas que você tem essa consciência de se entender, este autoconhecimento. Depois, você ter essa curiosidade, e esse interesse genuíno de conhecer a mulher. Então, no primeiro nível, é claro que isso vai ser importante para você mesmo começar a identificar quais são os tipos de mulheres que você gosta, quais são os tipos de mulheres que você não gosta, além de acabar tendo esse buffet de conhecimento, de muitas vezes no futuro, quando você tem muitos desses conhecimentos, a mina vai falar uma coisa, você fala, eu já escutei isso antes, eu sei como isso é.
E rapidinho você já consegue ter algumas ideias sobre ela. Mas quando eu falo sobre compreender os seus interesses, valores, desejos, porque isso ajudará a estabelecer uma conexão autêntica, é porque, mano, a maioria dos caras não estão tendo essas conversas com as minas. É, a maioria dos caras estão falando sobre o que que ela gosta de fazer no máximo, né? Se não for assim, ah, com quem você tá aqui? Você tá com suas amigas? Oh, nossa, que roupa bonita. Enfim, todas essas baboseiras que não acaba realmente conectando com ela. E aqui, eu sei que muitos de vocês, porque isso constantemente eu trabalho isso no bootcamp e curso, é essa ideia do que é uma conversa interessante e do que é uma conversa chata. E muitas das vezes, quando eu falo, ah, você pode ter uma conversa interessante seguindo esse caminho, continuamente eu recebo a seguinte pergunta: ah, mas isso não é estranho, Luiz? Ah, mas isso não, ela não vai me olhar com cara estranha? E muitas das vezes ela até pode olhar com cara estranha, mas é justamente que entra aí o shit test. Porque como justamente ela não está acostumada a ter essas conversas, quando algum cara que vem com atitude, com confiança, com interesse genuíno de querer saber esses pontos dela, seus interesses, seus valores, seus desejos, é normal que ela estranhe isso, porque essa não é a norma. Ela não está acostumada com um cara que vem com todas essas características e atitudes que eu acabei de dizer. Então, quando ela começa a falar sobre, ah, mas o que que você está falando? Ah, mas por que que você está me perguntando isso? É simplesmente um cheat test. Você não deve achar que você não deve falar sobre aquilo ou evitar a conversa e cair outra vez daquelas conversas chatas que você está acostumado. E é por isso que eu digo que quando você tem esse autoconhecimento de si mesmo, de saber o que, que são conversas interessantes, quando de repente eu chego para ela e quem já me viu no bootcamp sabe que eu falo, esse é digamos assim, frases de Luiz, né? Eu pergunto para ela, o que que você tem de interessante? Aí normalmente os caras, mas Luiz, essa não é uma pergunta estranha? Não é Não, não é. E eu te explico por quê. Porque, primeiro, parte do princípio que eu tô querendo conhecer essa mina, né? Segundo, que se ela, de certa forma, não me diz absolutamente nada de interessante, ou ela não consegue responder essa pergunta, ela já acaba de falhar no meu cheat test com ela, né? Então, aqui você já percebe que a mentalidade é completamente diferente. Eu não estou lá para sendo aprovado por ela ou para impressionar ela. Eu estou indo lá para conhecê-la. Como Sun Tzu diz, para você conhecer o seu inimigo. Claro que nesse caso ela não é a nossa inimiga, mas é o ponto de você ir conhecer quem é essa pessoa. Então, se ela falar assim, ah, mas que tipo de pergunta é essa? A resposta é óbvia. Sim, porque eu quero te conhecer, porque eu quero saber quem você é, porque eu quero saber se nós temos algo em comum que podemos desenvolver uma conexão. É claro que não necessariamente você vai falar todas essas palavras do jeitinho que eu estou falando, mas entenda que essa é a mentalidade por detrás das conversas. Você quer realmente perguntar quem ela é. Depois, esse aqui também é uma pergunta boa. Quais são os seus valores? Ah, mas como assim? Quais são os seus valores? O que é algo que você, no seu relacionamento, jamais aceitaria? O que você jamais toleraria? Toleraria? Acho que é essa que se fala essa palavra. Toleraria? Enfim. O que você não toleraria no seu trabalho? O seu chefe vem falar com você de uma maneira, o que você jamais toleraria? O que você jamais toleraria das suas amizades? Do cara que você tá? Você entende que agora eu estou buscando perguntas dos desejos. Ou, desculpa, perguntas dos valores dela. É claro que esse tipo de coisa você tem que ter muito bem claro os seus, porque automaticamente, quando a conversa começa a fluir, é normal que você comece a falar dos seus valores, dos seus desejos, dos seus interesses. E se você não tiver isso bem claro dentro de você, no momento que a conversa cair para o seu lado, ela vai perceber que você é fake. Ela vai perceber que você veio com um planinho, com uma atitudezinha que você ouviu um cara na internet falar. Nesse caso, o cara sou eu. Mas é real, por isso que isso aqui não é uma frasezinha, não é técnica. É realmente um modus operandi que você deve se carregar. Né? Então, para finalizar esse ponto, é justamente o que Sun Tzu diz. Né?
a importância de conhecer o seu próprio exército, nesse caso, você mesmo, e o seu inimigo, nesse caso, a mulher, que não é inimigo. Vocês entenderam a analogia? Porque aí você vai ter muito mais disponibilidade, muito mais ferramentas, argumentos para gerar essa conexão com ela, né? Vamos lá. Próximo. Número 2. Planeje as suas abordagens. Da mesma forma que um general planeja suas estratégias de batalha, é importante planejar as suas abordagens ao seduzir uma mulher. Considere cuidadosamente o ambiente, o momento e a maneira como você irá se aproximar. Exemplo: em vez de abordar uma mulher de forma apressada ou invasiva, escolha um momento adequado, como quando ela estiver relaxada e receptiva, e inicie até mesmo uma conversa amigável. Se vocês pegarem o livro A Arte da Guerra, ele fala muito sobre as planícies de uma guerra. Ele fala muito sobre se a terra tiver montanha, se a terra tiver estreita. Claro, tudo no sentido da guerra. Aqui eu trouxe esse ponto no sentido da abordagem do local por si só. Que é claro, eu já falei isso de uma forma ou de outra antes, mas o approach que você vai fazer, por exemplo, num sábado à noite, na rua mais movimentada da sua cidade, quando tem um monte de gente do lado e música alta, não vai ser o mesmo approach que você faria, por exemplo, quando você está no parque de sol e ela tá com o cachorro dela, né? Todos esses pontos você tem que levar em consideração. E aí entra a parte que é a parte mágica e a parte mais simples, que vai fazer toda a diferença. Quando você principalmente reconhece o ambiente, o que as pessoas estão fazendo ali, você não precisa ficar pensando demais o que eu vou falar, qual é a minha abordagem. Não, use o próprio contexto do lugar para, de repente, fazer o seu approach. É, esse inclusive é algo que eu respondi numa, numa pergunta no Instagram outro dia, que o cara me perguntou, a mina tá no... Todo dia eu pego o ônibus, a mina senta do meu lado, ou senta no ônibus, e eu não sei o que falar para ela. O que que eu falo para ela? Qual é o contexto? É justamente esse. Você chegar para ela e falar, todo dia a gente se senta no mesmo ônibus, todo dia a gente se vê. Vim aqui me apresentar. Qual que é o seu nome? Oi. Boom, acabou. Esse é o contexto. Você simplesmente fez uma observação do ambiente, das circunstâncias à sua volta e usou isso como algo até mesmo lógico para conhecer ela. Então, por exemplo, quando você tiver, de repente, vou usar um ambiente clássico de noite, por exemplo. Se a mina tá bebendo alguma coisa, nada mais justo que você perguntar algo disso, né? Claro que eu poderia ficar meia hora falando sobre especificações, se ela tiver algo mais característico dela, mas para usar um exemplo neutro, se ela está tomando alguma coisa, você pode chegar e falar assim, não de maneira chata, o que é que você está tomando? Mas você poderia falar algo do tipo, esse drink é silêncio, bom ou não? Cria tensão, cria pressão e fala. Pouco importa, nesse sentido, o que vai realmente sair da sua boca. Importa o contexto e como você fala. E aí, claro, quando ela começa a conversar com você, você consegue, que é um dos próximos pontos que eu vou trazer aqui, você vai se adaptando à conversa. Então, esse ponto também que eu trouxe aqui, quando você planeja suas abordagens, é primeiro de você entender que o que você vai falar no começo não importa tanto como o contexto do lugar. Se você tá de repente num parque e você chega para ela como se fosse assim, oi, vim aqui te conhecer, pode não ter tanto contexto. Porém, se você fizer disso de uma maneira, a sua abordagem, aonde, por exemplo, ela viu você vindo, já não ficou tão estranho. Agora, se você veio por detrás dela, entrou na frente dela e falou assim, oi, vim te conhecer, ela vai tomar um susto.
Isso também é o tipo de coisa que eu falo muitas vezes nos approach, que às vezes um cara uma vez me perguntou isso. Mas e se a mina vê eu indo falar com ela? O que que eu vou falar? Você, não tem nada demais. É melhor ainda, que ela viu você vindo, que ela viu que você tem atitude. Então, por exemplo, inclusive esse é um dos approaches que eu costumo fazer bastante nos bootcamps, e eu fazia isso bastante quando eu trabalhava em Ibiza como vendas. A pessoa via eu indo ir falar com ela. E aí, o que que eu ia falar? O que que eu chego falando? Você sabia que eu ia vir falar com você, não sabia? Você me viu vim falar com você. O que que você pensou que eu ia falar? O que que você achou que eu ia falar? Você viu que agora eu já usei ainda mais o contexto do agora para fazer essa abordagem nela? Então, esse segundo ponto é basicamente isso, rapaziada. Você tem que planejar na sua cabeça muito bem antes. Não precisa também ficar muito bem, porque isso é fácil de você cair numa pressão do tipo, nossa, eu tenho que fazer o approach perfeito. Mas quanto mais você usar o contexto do agora, do ambiente onde vocês estão, do que ela está fazendo, mais chances você tem de fazer um approach bom, né? E é por isso também que o exemplo que eu trouxe aqui quando eu falo sobre, se você faz de uma forma apressada ou invasiva, é isso. Se eu faço, por exemplo, de uma forma invasiva, onde, de repente, num parque, eu vim por detrás dela, aí eu fiz o approach pela frente dela e falei, oi, vim te conhecer. Ela não tem muito tempo de raciocinar, pode ficar assustada. Ou se eu faço de forma apressada, como, por exemplo, muitos caras podem fazer de chegar bombardeando ela de pergunta, ela também vai falar, ué, que é isso? O que está acontecendo? Então, esse tipo de coisa você também tem que tomar cuidado e prestar atenção, que é simplesmente olhar o ambiente à sua volta e perceber o que que é o normal aqui, o que que seria algo que eu até mesmo não pareceria estranho, ao mesmo tempo que estou fazendo um approach na rua, na balada, que é algo estranho, né? Todas as vezes quando dois estranhos vão se conhecer, é claro que vai ficar estranho no começo. Então, é por isso também que você tem que se acostumar com o desconforto. Esse é o segundo ponto. Número 3. Use táticas de comunicação eficazes. Sun Tzu ressalta a importância da comunicação clara e direta no campo de batalha. Da mesma forma, uma comunicação eficaz é essencial na sedução. Exemplo: mantenha uma postura confiante. Olhe nos olhos da mulher enquanto ela fala e use uma linguagem corporal aberta para transmitir interesse e envolvimento na conversa. Esse aqui também é um ponto que eu falo bastante no meu bootcamp, que é o quê? É normal que quando você fique nervoso, milhões de coisas possam passar pela sua cabeça. E como reflexo disso, todo o seu corpo, toda a maneira como você fala, começa a te prejudicar. Nesse momento, se você se deparar nessa situação que você não sabe o que dizer, não sabe como reagir ao que ela está falando, foque no micro. E qual é o micro que, nesse caso, inclusive, faz toda a diferença? É simplesmente a sua linguagem corporal, é simplesmente a maneira como você olha para ela, é simplesmente a sua postura. Se você está falando com ela, por exemplo, como eu falo muito com muitos caras no bootcamp, com a mão no bolso, que linguagem de confiança parece essa? Né? Eu até brinco com alguns caras no bootcamp que eu falo, ó, a única razão pela qual você pode colocar a sua mão no bolso enquanto você estiver fazendo um approach ou enquanto você estiver com uma mulher, é para arrumar o seu pau que ficou duro na calça. Essa é a única razão que você pode colocar a mão no bolso. Se não for isso, você não pode colocar jamais a mão no bolso. Porque a linguagem que mostra, quando você coloca, por exemplo, a mão no bolso, não é uma linguagem confiante, não é uma linguagem positiva. Além do que a gente vai falar no campo ainda mais psicológico, que quem, quem coloca a mão no bolso significa ou deixa a outra pessoa pensar que está escondendo algo. Então, voltando porque eu estava falando de focar no micro, se você se deparar nessas situações de a sua cabeça dando um nó e não saber o que falar, como falar, foque na sua linguagem corporal, foque na observação dela, foque em manter o contato visual com ela, porque isso já vai fazer toda a diferença mais do que você falar e como você falar. E é algo que você consegue ajustar no momento. Se você, por exemplo, tá olhando para ela, confiante, um olho no olho, enquanto ela fala ou enquanto você fala,
Isso já mostra já fala muito mais sobre você. Todos aí já escutaram aquela típica frase que 75,34 ou 82,29, eu não sei exatamente o número, da sua comunicação é corporal. Vocês já escutaram isso? Porque é real. Se você, mesmo que você seja um cara confiante, como eu já vi muitos, inclusive, e você tem algum tipo de tique nervoso, vou dar um exemplo aqui. Tinha um cara uma vez no bootcamp que ele tinha um tique nervoso que ele ficava assim com óculos o tempo todo. Ou gente que tem barba também que fica fazendo assim, né? Ou fazendo assim, fazendo assim. Esses são tiques nervosos. A pessoa percebe e é, o inconsciente dela percebe e você já começa a passar a imagem errada. Então, nessas situações, quando também você fala da comunicação eficaz, é por isso que eu digo que um dos exercícios que vocês todos devem treinar na sua casa, na casa de vocês, é pegar o celular e gravar um vídeo contando uma história. Porque aí você mesmo vai se ver falando, você mesmo vai ver os tiques de linguagem, vícios de linguagem que você tem, os tiques que você tem, porque daí você consegue ter uma visão como um terceiro e ajustar isso. Eu digo isso também por fazer vídeo há tanto tempo, e você não tenha dúvida que eu revejo muito os meus vídeos, porque eu quero justamente também corrigir essas coisas em mim. Eu comecei a evoluir muito a partir do momento que eu comecei a, digamos, me expor, falando as ideias e colocando isso para fora. Vocês não precisam, fazer vídeo e publicar, mas serve como um exercício prático para você. E aí você vai ver. Isso também é um ponto que eu bato muito na tecla. Rapaziada que às vezes fala muitas vezes a mesma palavra. Eu mesmo pego muitas vezes tendo esse cuidado para não soar assim. Porque não é legal, não é sedutor, né? Não é charmoso, não comunica bem. Um cara que é um bom comunicador, ele tem um amplo repertório de palavras que ele pode usar em qualquer momento. E para isso também leia. Leia para vocês terem essas palavras que você pode usar em determinados momentos. Claro, saiba com quem você está falando. Porque se você começar a falar como um advogado da OAB para uma menina de 19 anos que nem estudar na faculdade estuda, ela vai olhar para sua cara e vai falar assim, mano, esse cara tá falando, não tá entendendo bosta nenhuma. Mas, de maneira geral, você também se comunicar com boas palavras, de maneira pausada, né? Vale ressaltar também, rapaziada. Fale doce, fale manso. Você não precisa o tempo todo bombardear como uma metralhadora de palavras. Você pode parar para pensar e dizer: olha só, eu não tinha pensado por esse ponto de vista antes. O que que você quer dizer com isso? Peraí. Repete aquilo que você falou. Ou enquanto você fala, isso também é muito importante em comunicação eficaz. Enquanto você fala, você pediu o feedback das pessoas para demonstrar que você se preocupa com o entendimento dela, ao mesmo tempo que você dá a oportunidade dela agregar para a conversa. O que que eu quero dizer especificamente com isso aqui que eu acabei de dizer? Quando você está numa conversa, uma das maneiras que você pode falar é assim: você está entendendo o que eu quero dizer? Faz sentido o que eu estou dizendo? Tá entendendo? Claro que você precisa olhar para a pessoa para ter essa noção se ela tá entendendo o que você tá falando ou não. Mas isso são pequenas coisas que você pode falar durante o que você tá falando para fazer a pessoa engajar com você na conversa. Para às vezes ela não vai perguntar, isso se aplica para homem e para mulher. Às vezes ela não quer te interromper e para não te interromper ela acaba não entendendo. Então, você, né, de momentos em momentos, falar assim: faz sentido o que eu tô falando? Tá me entendendo? Ou o que você acha? O que você opina sobre isso? Antes de eu continuar, o que você opina sobre isso? Isso, inclusive, é uma boa maneira de você configurar uma conversa, por assim dizer. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês aqui e falar assim: tive uma conversa com um cara de esquerda. E aí, imagina que eu falo para vocês: qual é a opinião de vocês sobre a legalização das drogas?
Aí vocês vão me dar o feedback, blá, 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 blá. Agora eu, inclusive, já sei que maneira eu posso levar essa conversa. E, inclusive, já criar a curiosidade do tipo, o que será que vai vir nessa conversa? Então, essa comunicação eficaz, que eu quero dizer aqui, é basicamente isso. Você pedir esse feedback constante das pessoas e interromper quando ela se interromper para perguntar se ela está entendendo, além do primeiro ponto que eu falei, que é focar no micro. Linguagem corporal, contato visual, tira a mão do bolso, que daí a conversa vai ser muito mais envolvente. Continuando. Número 4. Esteja preparado para adaptar as suas estratégias. Sun Tzu enfatiza a importância de se adaptar às mudanças nas circunstâncias de uma batalha. Na sedução, também é necessário ser flexível e adaptar as suas estratégias de acordo com a resposta da bela donzela. Exemplo: se você perceber que uma determinada abordagem não está funcionando, ou que é melhor, ou, desculpa, outra vez. Se você perceber que uma determinada abordagem não está funcionando, ou que a mulher parece estar desconfortável, mude a sua abordagem de forma respeitosa e procure criar um ambiente mais relaxado para ela, para você e para a conversa. O que isso quer dizer? Na essência, uma das maneiras que eu poderia falar para vocês é que, de repente, se você faz um approach, digamos, ou se você começa uma conversa e essa conversa está indo para um lugar que não é legal, essa conversa está indo para um lugar que, de repente, ela até ficou meio com medo ou ficou brava por algo que você falou, imagina que você sempre tem a permissão de falar isso que eu vou falar agora. Você pode falar assim: pera. Vamos começar outra vez? Bom, vamos lá. Eu sou o Luiz. Como é o seu nome? Isso daqui mostra, meus amigos, uma confiança. Isso daqui mostra uma habilidade de você entender o que funciona numa conversa e não. Porque, primeiro de tudo, mostra uma consciência da conversa. Você percebeu que aquela conversa não estaria indo para um lugar bom e você resetou a conversa. E aí, às vezes, ela pode, não, mas eu quero falar sobre isso. Você fala assim, ah, mas é que eu acho que essa conversa não vai ser muito boa. Ou deixa eu me apresentar outra vez. Eu acho que você teve a impressão errada de mim. Então, isso resume, de maneira grossa, o que quer dizer se adaptar durante uma conversa. Mas, por exemplo, digamos que eu vou fazer um approach numa mina que parece ser uma uma mina completamente introvertida. E aí, nesse momento, eu faço esse approach e, na minha cabeça, eu já entro, por exemplo, pensando, puta, eu vou ter que tirar leite de pera, vou ter que fazer bastante pergunta, vou ter que fazer ela realmente engajar na minha conversa. E aí, de repente, por alguma razão, quando você começa a conversar com essa bela donzela, você percebe que, na verdade, ela não era uma pessoa tão introvertida, mas era nada mais uma pessoa tímida. E aí, no momento que ela começou a criar essa intimidade, de conversa com você, ela começa a falar com você. Se você mantém, digamos, aquela ideia de que você teria que ficar perguntando e fazendo ela falar, agora ela já está falando, né? Então é o momento também de você simplesmente escutar e deixar ela engajar nessa conversa, que inclusive é muito melhor do que você ficar falando. Muitas vezes vocês podem, principalmente nos bootcamps, como os caras, eu também faço isso de propósito para vocês terem noção de como falar, do que falar. Acaba que os approaches, eu acabo falando bastante nos approaches. Quem já fez o meu bootcamp sabe que eu falo bastante. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes não, a maioria das vezes, inclusive, não é isso que vai fazer você ter um approach de sucesso. Porque é muito mais importante que ela fale do que você propriamente fale alguma coisa. Então, estar preparado também quer dizer que, de repente, você pensou que ela era de uma maneira e ela se demonstrou ser de outra. Por que não explorar isso?
É. Ou, por exemplo, você veio com uma energia completamente positiva, para falar com ela, você foi fazer o approach porque você está num dia bom e ela veio e te deu uma patada, logo de cara, assim, pá, E aí você pode, por exemplo, pô, mas eu tô aqui numa energia super boa, né? Mas não vai ser essa energia que vai conectar naquele momento. Então, por exemplo, reconhecer que de repente algo de errado pode estar com ela é o que vai fazer ela ficar mais relaxada e continuar a conversa com você. Então, esse ponto aqui de estar preparado para adaptar as suas estratégias meus amigos, é você se tornar esse artista que sabe conversar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer lugar. A analogia que, inclusive, eu digo quando as pessoas me perguntam qual é o approach perfeito, eu falo, o approach perfeito é quando você chega nesse nível aonde o que quer que ela fale, o que quer que ela faça, você sabe desenrolar. Então, a analogia que eu faço é como se fosse uma luta de jiu-jitsu. Se você for um cara faixa preta lutando contra um faixa branca, não importa a posição que a luta comece. Não importa se, inclusive, você deixar o faixa branca é, ter uma vantagem. Você vai dar, de alguma maneira, uma volta e vai ganhar aquela luta. Você só quer que ele engaje nessa luta. Você só quer que ele participe dessa luta. Porque qualquer que seja o movimento que ele faça, você vai saber desenrolar, você vai saber agir. É a mesma coisa no approach. É nesse nível que vocês devem querer chegar. Quando você simplesmente fala oi, e o que quer que seja que ela fale ou faça, você sabe lidar com isso. No momento que ela olha para você assustada, você sabe lidar com isso. No momento que ela olha para você encantada, você também sabe lidar com isso. Porque, parênteses, muitos caras às vezes não sabem lidar com isso. Às vezes a mina tá completamente afim do cara, só que ele nunca teve isso na vida dele, então ele não sabe lidar com isso. E aí ele acaba cagando. Mas continuando. De repente ela começa a te jogar cheat teste atrás de cheat teste. Você sabe lidar com isso. Talvez ela seja tímida, que uma pessoa que não fala muito. Você sabe lidar com isso. Então, estar preparado para qualquer situação e se adaptar é você se tornar esse artista que sabe falar com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento e desenrola. Ponto 4 esse. Continuando. Ponto 5. Mostre confiança sem arrogância. Sun Tzu enfatiza a importância da confiança em uma batalha, mas alerta contra a arrogância. Da mesma forma, na sedução é fundamental mostrar confiança, mas sem parecer arrogante. Exemplo: mantenha uma postura ereta, fale com clareza e convicção, mas evite ser pretensioso ou dominador da conversa. Isso é algo que muitas vezes eu mesmo posso me encontrar nessa situação, por já ter feito tanto approach, por já ter conhecido todos os caminhos que essa conversa pode ir, existe um certo tipo de arrogância que você pode ter dentro de você, do tipo, eu sei como lidar com isso aqui. E você acaba não simplesmente estando aberto para o novo. Porque, ó, aqui eu digo por experiência, hein? Depois de fazer mais de, sei lá, 1.000 approaches, quase nenhum approach vai ser igual ao outro. Vão haver elementos parecidos, mas nunca é a mesma coisa, porque você não é o mesmo cara daquele dia anterior, a mina, evidentemente, é outra. Então, se você também entender que cada approach vai ser diferente, isso pode ser, inclusive, um motivador para você. Mas no sentido da arrogância, é principalmente porque o cara, muitas vezes, vem com essa mentalidade de que sim, eu sou confiante, eu sou um cara foda, e a partir daí, qualquer coisa que a mina fala, tipo, não, nada importa, nada tem coerência, eu sou o dono da razão, eu sei de tudo. E aí, claro que não vai conectar. Então, eu digo que uma das mentalidades mais positivas que você pode ter nesse sentido é, inclusive, de Sócrates, que é a linguagem de. Vocês estão me ouvindo bem aí? Porque às vezes a internet me mostra que está instável. Me confirme alguém aí no chat, só para eu continuar sabendo que vocês estão me escutando. Travando aqui.
Ok, ok, beleza, então. Porque também, se vocês estão ouvindo bem, é melhor, é o mais importante. Melhor do que vocês ficarem vendo minha cara cansada, sem imagem, ou sem áudio. E, de todas as formas, depois a gravação, ela fica sem erro nenhum. Mas continuando. E aí, nesse caso, quando você... Dá pra ouvir de boa. Boa, demorou, vou continuar aqui, então. E aí, nesse caso, então, rapaziada, por exemplo, quando o cara é arrogante, desculpa, eu tava falando do Sócrates, foi o Sócrates que eu parei, que é você simplesmente fazer perguntas para a pessoa começar a se questionar a respeito do que ela mesma está falando. Então, por exemplo, se ela fala assim, mas eu sou, só porque eu estava usando esse exemplo anteriormente. Então, se ela fala, por exemplo, eu sou contra a legalização das drogas. Mesmo que você seja contra, ou mesmo que você seja a favor. Qual é uma das melhores perguntas que você pode fazer agora? Por quê? Ao invés de você já começar a descer a letra e falar, não, mas a minha opinião é essa, eu acredito que isso. Foda-se sua opinião. O ponto aqui que a gente está querendo é conectar com a mina, saber mais sobre ela. É, quando você vem desse lugar de arrogância, de falar, não, eu sou o dono da verdade, você não vai agregar nada à conversa ou a si mesmo. Lembra que a gente só aprende escutando, a gente muitas vezes não aprende falando. Enfim, por quê? Por causa disso. O que que você pode falar? Mas você não acredita que dessa maneira que você acabou de falar pode acontecer isso? E aí, se de repente você não, se ela é uma pessoa que se irrita facilmente ou que não gosta de ser questionada, ela pode até mesmo falar: mas você quer dizer isso? Fala: não, não quero dizer nada, estou simplesmente te perguntando porque eu quero engajar nessa conversa. Então você percebe também que em determinados momentos não é nem sequer necessário você dar a sua opinião para nada. Você só precisa ser esse mestre de comunicação que fala com ela e faz ela realmente refletir sobre os seus próprios pontos. E não tem nada menos arrogante do que isso. Porque você não está tentando ensinar nada, você não está aqui vindo de um lugar, eu sei mais que você, que eu sou melhor que você. Não, eu só quero explorar os seus próprios pontos. Então, rapaziada, muitas vezes se peguem nessa situação, às vezes, principalmente quando o assunto talvez seja mais polêmico, e você se torna mais reativo, de querendo ficar se explicando demais, se justificando, querendo colocar o seu ponto em cima do dela, ou até mesmo em outras conversas, né? Querendo mostrar que você. Não, é muito mais inteligente, principalmente se o que você quer. Né? Isso aqui já vai. Dinâmica de conversa pesado que eu vou falar agora, hein? Principalmente se o que você deseja dentro de uma conversa é mudar a opinião da outra pessoa, né? E mostrar que a sua opinião está certa. A melhor maneira de fazer isso é mostrando como há falácias na opinião dela. Não ficar cagando as suas regras e falando, não, a minha ideia é melhor por causa disso. Não, faça uma leitura da pessoa, veja por que que ela pensa do jeito que ela pensa, e aí você começa a questionar o pensamento dela. E perguntar, mas você não acredita que quando você aplica esse tipo de pensamento em outras situações, talvez possa ser algo que não seja benéfico para todos, para a sociedade? Para você, para mim, pergunto eu, de um ponto de vista curioso. E isso é o que eu quero dizer também como se tornar um mestre de conversa, onde você já não está mais, inclusive, se expondo e você cria esse ar de mistério. Como você pode fazer isso? Um exercício na prática de fazer isso. Coloque no Google, ou coloque, na verdade, vamos fazer assim, ó. Esse aqui eu fiz recentemente uma mentoria e eu gosto muito desse esse exercício. Não sei se vocês todos estão familiarizados com o chat GPT, mas é a evolução para você começar a trabalhar melhor a sua cabecinha. Inclusive, estou pensando em fazer uma aula só sobre isso. Mas coloca no chat GPT lá. Meu nome, por exemplo, vou fazer comigo. Meu nome é Luiz. Eu ensino homens a se comunicar melhor. O que você pensa sobre o amor? E o chat GPT vai dar lá uma conversa, né? Aí você vai te dar a informação. Aí você começa a questionar o próprio computador. Começa assim, mas você não acha que quando você fala sobre amor,
Pode existir algum tipo de problema em autoconhecimento que faz você não se conectar com as pessoas e, na verdade, vir de um lugar de carência? E aí o ChatGPT vai te dar essas respostas. Porque é isso, meu amigo. A gente tem que usar a inteligência artificial para nos melhorar. Então, você questionar a máquina do ponto de vista como se fosse você mesmo é uma das melhores. Eu não entendo como ninguém nunca fez isso antes. É um dos melhores autoconhecimentos que você pode ter. Você está se questionando através de uma inteligência artificial. Né? Realmente encorajo todos vocês a fazer esse exercício. Eu fiz esse exercício comigo mesmo, que é muito interessante. Enfim, isso é para falar que você não deve ser um arrogante enquanto você conversa. Você vê que aqui a ideia vai para vários lugares. Número 6. Seja atento às sutilezas. Sun Tzu destaca a importância de observar os detalhes no campo de batalha. Na sedução, também é importante prestar atenção às sutilezas e os sinais não verbais que a mulher emite. Exemplo: observe a linguagem corporal da mulher, seus gestos e expressões faciais para interpretar melhor suas emoções, sentimentos, adaptando sua abordagem de acordo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente acaba falando o que a gente está falando e não se importando como a pessoa está recebendo aquela informação. Né? Isso vai também do que eu estava falando anteriormente sobre a comunicação eficaz, de você perguntar feedbacks durante a conversa. Mas na sutileza, é como eu coloquei aqui, na sutileza, cadê? É, na sutileza de você perceber como ela está reagindo, pode ser simplesmente quando ela faz uma cara de dúvida e você fala para ela, acho que você não pensa como eu nesse ponto, né? Ou talvez ela faz uma cara de assustada e você fala assim, tá tudo bem. Inclusive aqui eu vou fazer um parênteses muito importante. Se você se deparar em qualquer situação onde a menina pode ficar assustada ou com medo de você, reconhecer essa situação e dizer a seguinte frase: se você quiser que eu vá embora, eu vou embora, é o que faz a pressão inteira da interação ficar aliviada, mostra que você tem uma consciência de que talvez ela possa estar com medo, e terceiro, dá a liberdade para ela de ela simplesmente falar assim, ó, eu não quero seguir essa conversa. E aí você realmente vai embora. Eu te digo porque muitas vezes nós homens, grandes, altos, fortes, com pelo na cara, com voz grossa, a gente assusta. A bela donzela ali, toda pequenininha, toda tímida, aí chega um cara para falar com ela, ela vai ficar assustada. E aí, nesse momento que você vê que ela tá assustada, você simplesmente fala assim: olha, não precisa ficar com medo. Se você quiser que eu vá embora, eu vou embora. Mas eu adoraria continuar essa conversa com você. A pressão alivia. Ela sabe que você não é um louco e que se realmente ela quiser que você vá embora, você vai embora. E se ela pedir para você ir embora, você vai embora, hein? Porque realmente depois disso não vai ter mais nada que você possa falar. É a partir do momento que você deixou claro para ela que ela tem a liberdade de simplesmente falar, eu não quero seguir essa conversa, você pode sair daqui, e ela realmente fala isso, vai embora. Desejo boa noite, desejo boa tarde, desejo um lindo dia e vá embora. Né? Não faça as mulheres ficarem assustadas com a sua presença. Mas é isso, porque quando você acaba percebendo esses detalhes, e as expressões faciais que ela pode ter em determinados momentos, é quando você entende as emoções, os sentimentos que estão passando pela cabeça dela. E isso você não tem a dúvida, meu amigo, que muitas vezes ela vai fazer cara de tesão, ela vai fazer cara de que tá amando a conversa com você. E aí cabe você levar as coisas para o próximo nível. Eu vejo que isso é, inclusive, algo que homens muitas vezes pecam, que é não levar as coisas para o próximo nível. E o que eu quero dizer com o próximo nível é, sim, de repente vocês estão ali numa conversa super engajada, ela já está olhando para sua boca faz 15 minutos na conversa e você não beijou ela. O que você está fazendo, mano? Presta atenção nos detalhes, essa menina tá afim de você, pega ela. Ou, por exemplo, final de balada, seja final de date, né? Vocês já criaram uma conexão super gostosa. Ela já falou para você que amanhã ela não tem que acordar cedo. Ela já falou para você que a casa dela tá uma bagunça, mas para você, se você não repara, você fala, vamos para sua casa ou vamos para minha.
É você levar as coisas pro próximo. Ou isso também que acontece muito, que eu vejo que constantemente uma reclamação das mulheres, estão lá no sofá se pegando e o cara, por exemplo, não leva as coisas pro próximo passo. Seja tirar a roupa, seja ir pra cama. Ele fica lá esfregando jeans com jeans a noite inteira. E a mina, mano, você não vai fazer, você não vai me levar pra gente realmente fazer o que a gente tem que fazer? Então, essa sutileza que você deve perceber também nas emoções é quando é algo positivo. É quando ela também quer que você leve as coisas para o próximo passo, né? Em vez de ficar sempre se questionando, ah, será que eu deveria fazer? É o que eu falo, inclusive, do cartão amarelo. Essa é uma teoria sem mimimi muito boa, inclusive. Qual é a teoria do cartão amarelo? Você tem permissão para fazer uma falta e receber o cartão amarelo. Agora vai com calma, porque você não quer tomar o vermelho. Então, a partir do momento que você deu um passo a mais, que você engajou com ela em uma atitude e você viu que ela deu uma freada no seu comportamento, o que que são essas freadas? De repente, você fala para ela, é, pô, vamos lá para minha casa. Ai, você é muito saidinho, já me chamando para sua casa? Não, beleza, tô te chamando para minha casa. A gente pode continuar aqui, conversando. Não fique emocionadinho, você tomou o cartão amarelo. E agora continua o jogo. Porque se você ficar insistindo também, você vai tomar o cartão vermelho, ela não vai gostar da sua conversa e ela vai embora. O que que o cartão amarelo também significa? Você tá ali no sofá, roçando, jeans com jeans, e aí de repente você foi e colocou a mão do lado colocou a mão dentro da calça jeans na pepeca dela. E ela foi lá e travou a sua mão. Tranquilo, não fica insistindo. Tira e continua, segue o jogo. Você tomou o cartão amarelo. Se você insistir, você vai tomar o cartão vermelho. Tranquilo. Segue o jogo. É aquela coisa que vocês veem no futebol. Se o cara toma cartão amarelo e ele reclama com o juiz, ele vai tomar o vermelho. Toma o cartão amarelo e segue o jogo. Vai com prudência na próxima. E, diferente do futebol, nessas dinâmicas você tem permissão para tomar vários cartões amarelos em diferentes áreas. Você pode tomar um cartão amarelo no algo que você fala, você pode tomar um cartão amarelo no algo que você faz, você pode tomar um cartão amarelo quando você faz um convite e esse convite é negado. Não significa dizer que você não possa fazer esse convite outra vez, que aí de repente funciona. Então entenda que você tem permissão de, digamos, errar várias vezes, desde que você saiba como lidar com esse erro e com o feedback para depois não tomar o cartão vermelho. Então, isso tudo outra vez para falar que seja paciente, seja estratégico e observe. Ah, desculpa, não, esse é o próximo ponto. Seja atento às sutilezas. Observe a linguagem da mulher para você não cometer faltas e tomar o cartão vermelho. Ponto 7. Seja paciente e estratégico. Agora sim. Sun Tzu enfatiza a importância da paciência e de escolher o momento certo para agir em uma batalha. Da mesma forma, na sedução, a paciência e a estratégia são essenciais para construir uma conexão duradoura. Exemplo: evite agir com pressa e espere o momento certo para fazer um movimento mais íntimo ao demonstrar seu interesse romântico, levando em consideração o ritmo e o conforto da mulher. Aqui eu usaria dizer, antes de você ter já toda essa conexão, né, mas a importância de ter paciência e agir no momento certo por exemplo, algo tão simples como, mano, se a mina, por exemplo, tá naquele momento, ela acabou de pedir um drink e o bartender tá fazendo o drink dela, não é o melhor momento para você fazer um approach. Você percebe que ela tá meio ali numa interação com o cara, ela tá esperando alguma coisa. Então, de repente, não é o melhor momento, por mais que você possa fazer, desde que, inclusive, você reconheça essa situação. De repente, ela acabou de chegar e ela tá super rindo com as amigas. Ah, inclusive, esse é um bom ponto. Às vezes, os caras podem se encontrar nessas situações onde tem uma mina muito gata e ele quer fazer o approach, mas ela tá com várias amigas. E aí, o que fazer, Luiz? Porque ela tá com as amigas dela só querendo se divertir. O que devo fazer? Primeiro de tudo, não é para falar para você, tipo, ah, não, não faça o approach, você não pode. Não, faça. Não existe lugar errado para fazer approach ou momento errado, desde que você seja calibrado. Então, nesse momento também, o segundo erro que muitos caras cometem é tipo, como assim? Ela tá na balada e não quer falar com o homem? Como assim ela tá na balada e não quer pegar ninguém? Pois sim, meus amigos, acredite se quiser, muitas mulheres vão pra balada somente para dançar, somente para dar risada com as suas amigas.
Diferente do que o bitolado Red Pill pode falar para você que ela vai lá porque ela tá querendo pegar todo mundo. Não, algumas realmente vão só para se divertir com as suas amigas e dançar. E realmente elas não querem falar com ninguém. Porém, se ela estiver num dia desses, não quer dizer que você não deva falar com ela. Mas o que você pode falar? Eu sei que você está num dia aqui com as suas amigas, tendo conversas super interessantes, mas eu queria vir te conhecer. Vamos fazer assim, ó, a gente troca contato, se a gente se dá bem, depois a gente conversa. Mas eu não queria interromper a sua noite, mas ao mesmo tempo queria vir falar com você. Então, outra vez, você reconhecer a situação, você ser estratégico, você ser paciente, vai te evoluir num nível criando conexões assim que você não imaginaria ter hoje. Agora, no nível que eu coloquei aqui, que é, por exemplo, evite agir com pressa e espere o momento certo para fazer um momento mais íntimo ou demonstrar seu interesse romântico, é, levando em consideração o ritmo e o conforto dela. Isso quer dizer que, por exemplo, você às vezes pode ser descalibrado de chegar para ela e de repente vocês estão só se pegando e falar assim: Nossa, eu gosto muito de você, você é uma mulher sensacional, você é incrível. E assim, tipo, "Ô, vai com calma, vocês estão se pegando só. Agora é puramente carnal, agora é puramente sexual. E você já tá vindo com todas essas emoções. Vai com calma aí, meu amigo, vai com calma. Não é assim que a banda toca. Ou, por exemplo, o cara que tá saindo com a mina dois, três vezes e, tipo, não, vamos lá que eu vou te apresentar para meus pais. Tipo, não, vai com calma, vai com calma. Ou, por exemplo, o cara que no primeiro encontro leva flores. Ou no segundo encontro até mesmo. Claro que depende, tem contexto. Se de repente vocês falaram isso em alguma maneira prévia e tem contexto, você pode levar uma flor com um tipo de piada. Mas, de maneira geral, não faça isso. É muito emocionado. Ou até mesmo você acabou de pegar a mina, tá dando uns beijos, já coloca a mão na buceta dela. Vai com calma também, vai com calma. Não é assim que funciona, caralho. Ou, por exemplo, você também de repente foi pro encontro com a mina, o encontro tá perfeito, vocês estão se dando bem, começou a dar uns beijos pra ela, aí nesse momento você já quer ir embora, vamos pra casa, vamos pro motel. Não, vai com calma. Então você percebe que tem que ter essa paciência e entender esse ritmo, tanto pro lado emocional demais, como pro lado também atitude alfa, vai para cima o tempo todo. Tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio você vai justamente adquirindo com paciência, com experiência. E não tem dúvida que vocês vão pecar nessa jornada, como eu pequei também um monte, é normal, e você vai aprendendo com seus erros. O importante é cometer erros novos. Vocês sabem que eu sempre falo isso: cometa todos os erros, mas não cometa os mesmos. É, se você está cometendo os mesmos erros, você não está extraindo o conhecimento dele. Então, por exemplo, se você de repente é, saiu com uma mina uma vez, e de repente no dia seguinte você já manda uma mensagem para ela todo emocionado, que falando que o date foi incrível, blá, 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 e aí você percebe que ela não respondeu mais. Provavelmente você falou algo que você não deveria ter falado e se demonstrou muito vulnerável, muita emoção logo de cara. Não faça mais isso, não faça mais isso. Aprenda com seus erros. Continuando, tem mais três pontos, vamos lá. Número 8. Cultive habilidades de liderança. Assim como um bom general inspira confiança e lidera o seu exército, a sedução requer habilidades de liderança para estabelecer uma conexão sólida. Exemplo: seja um ouvinte atento, mostre empatia, compartilhe histórias interessantes e demonstre liderança na conversa, conduzindo-a de forma agradável e interessante. Aqui eu vou trazer dois pontos que eu trouxe em aulas passadas. O primeiro é quem viu a aula do arquétipos masculinos, sabe que um dos arquétipos mais clássicos de Carl Jung, que inclusive eu vou fazer uma aula sobre ele em breve, é o arquétipo do rei. E aonde o rei se encaixa no ponto 8 de Sun Tzu, cultive habilidades de liderança. Porque o rei nada mais é aquele cara que vai colocar o palco para que as outras pessoas se apresentem para ele.
E isso quer dizer você ser esse líder de conversa que vai perguntar as coisas se para que ela busque a validação sua. E é por isso que nessas interações, preferencialmente, a mulher tem que falar mais que o homem. Porque se ela está falando mais, ela está investindo mais. Não que tenha algum tipo de técnica, cagação de regra, não, mas a mulher tem que falar mais, ou o homem. Não, depende de inúmeros outros fatores, da sua personalidade, da maneira como você está conversando com ela naquele momento, a personalidade dela. Mas, de maneira geral, não podemos negar que se a mulher está falando bastante mais que você na interação, ela está investindo na interação. Ela está, inclusive, dependendo do teor da conversa, buscando a sua validação. Então, a mentalidade do rei, do arquétipo do rei de Cao Yang, que se encaixa nesse ponto de cultivar a habilidade de liderança, é como se você fosse mesmo o rei que coloca o palco para as pessoas se apresentarem para você. E isso requer que você seja esse líder de conversa. Agora, o segundo ponto, que inclusive foi um texto que eu coloquei recentemente no Instagram, quem não viu, depois veja, que eu falo como ser um bom líder na sedução. E é basicamente isso. É basicamente isso. O líder, ele não pode ser autoritário, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser liderar de uma maneira onde as pessoas agem pelo medo. E a frase clássica aqui é a seguinte: uma pessoa só vai seguir a outra quando ela percebe que, ao seguir a outra, ela se beneficia. Né? Então, por exemplo, se você está tentando liderar porque você escutou que o homem tem que ser líder, porque o homem tem que ser o macho alfa que lidera, só que você faz isso de uma maneira descalibrada, você acaba gerando medo na mulher. E se ela tem medo, ela não se sente beneficiada em agir pela sua liderança. E ela não vai querer sair com você. Então, para quem leu o texto ou vai ler, eu falo sobre a situação de, por exemplo, quando você está com uma situação, numa conversa, que a mina tá de salto alto na balada e você não percebe que aquele salto alto está machucando o pé dela, de que aquilo vai incomodar ela. E aí você fala assim: olha só, esses sapatos devem estar te matando. Senta aqui comigo no sofá e você vai se sentir mais aliviada. Nesse momento ela percebe que você tem essa consciência externa de que ao seguir os seus atos de liderança, ela se beneficia. E isso pode ser algo tão simples como, por exemplo, o salto alto que eu disse agora, mas pode ser algo mais profundo do tipo você falar para ela, olha, eu acho que é melhor a gente ir embora, porque senão você não vai conseguir pegar um Uber para sair daqui, porque todo mundo vai ficar querendo pedir Uber. Você fala, olha só, como é verdade, olha esse cara, ele tá cuidando de mim, ele tá se preocupando comigo. Ao seguir os atos de liderança dele, eu me dou bem. Então, isso é você ser um bom líder. É quando você tem o interesse da mulher, nesse caso, em primeiro lugar. Não liderar somente porque você ouviu falar que ser líder é charmoso e atrativo. Não. Se você tem os melhores dos interesses na outra pessoa, você sabe o que fazer para que ela se beneficie. Então, cultivar essas habilidades é você entender principalmente a mulher, entender os aspectos que podem fazer ela com medo, com, com confiança, com segurança, os aspectos que podem deixá-la à vontade, confortável, o que é importante para ela. Por exemplo, se você está numa situação com ela que de repente, vamos criar uma situação onde você está na balada, ela tá com as amigas dela, e você conseguiu até afastar elas das amigas, estão se dando bem, você pegou ela e você quer ir embora daquele lugar com ela. Nesse momento, algo sutil que você pode falar que vai fazer toda a diferença você não quer avisar para suas amigas que tá tudo bem com você, para elas não ficarem preocupadas com você? Ui, meu amigo, você fala isso, a mulher fica, uau, esse cara entende. Esse cara sabe o que é importante para mim. Esse cara entende que eu também não posso deixar as minhas amigas assim, vou embora sem dizer nada para as minhas amigas. Então, esses são os aspectos de liderança que o cara deve ter. Cultivar esses aspectos vai fazer toda a diferença. Continuando. Ponto 9. Demonstre respeito
e valorize a bela donzela. Ó, olha essa analogia que eu peguei aqui. Essa aqui eu vou longe, hein? Sun Tzu destaca a importância de tratar os prisioneiros de guerra com respeito e valor. Da mesma forma, na sedução, é fundamental demonstrar respeito e valorizar a mulher como um ser humano único. Exemplo: mostre interesse genuíno em suas opiniões. Dê espaço para que ela se expresse. Elogie suas conquistas. Demonstre respeito por suas escolhas e pelas suas decisões. Então, isso daqui, principalmente quem pega o curso Sedutor Natural, que encorajo todos vocês a lerem, eu falo muito sobre isso, porque nada adianta, de repente, você fazer um monte de pergunta se você não está dando o prazer de ela também se sentir validada pelaquilo que você está perguntando para ela e que ela tem aspectos legais na vida dela. Então, por exemplo, se você chega para ela e falar, é, como eu estava falando antes, quais são os seus valores? Quais são os tipos de atitudes que você jamais toleraria no seu relacionamento, no seu trabalho, nas suas amizades? E ela fala, por exemplo, eu acho que é importante o respeito. É algo bem genérico, vou falar aqui. E aí você fala, pô, que legal que você pensa assim, porque eu também penso assim. É, eu acho importante a gente se respeitar, porque tem muitas pessoas que não se respeitam, e você falar isso, você falar que é importante para você o respeito, é, sabe, é sensacional, é fenomenal. As pessoas hoje não têm mais respeito. Não é que eu estou falando algo bem genérico aqui para ficar bem simples. Mas é isso, de repente, se ela falar, não, você perguntar, com o que você trabalha? Ela, eu saí do último trabalho, eu estou numa fase de autodescoberta, que eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Que interessante, né? Muitas pessoas podem acabar fazendo a mesma coisa durante a vida inteira e não tem nesse momento que você está tendo agora. Eu acho incrível as pessoas que param por um segundo para refletir sobre as suas próprias vidas e entender a si mesmo para tomar daqui para frente atitudes melhores. Eu acho incrível isso que você está fazendo. Bom, você recompensa ela, você valida ela. Então, você demonstrar respeito e valor para a mulher não é somente cair num clichê do o homem tem que ser o cavalheiro. Não, é realmente, de maneira prática, durante a conversa, você validar ela pelas coisas que ela está falando. Então, por exemplo, se ela fala, porque o ano passado eu fiz uma viagem que eu sempre sonhei na minha vida, que eu juntei muito dinheiro e eu realmente realizei esse sonho. Caralho, gata, que animal que você fez isso. Olha porque as pessoas não fazem, as pessoas não vão atrás dos seus sonhos. E você foi atrás. Eu acho isso lindo, acho isso incrível. Ou seja, eu tô validando ela, tô mostrando que eu aprecio ela. E isso é sedutor, rapaziada. Isso vai fazer você se separar dessa vasta maioria de caras que tá tentando impressionar. E quando a mulher falar algo legal sobre ela, o cara caga pra ela. Não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Então, demonstre respeito e valor através do que ela fala, da maneira como você aprecia, as suas opiniões, as suas conquistas, as suas escolhas de vida, as suas decisões que ela tomou durante toda a sua vida. É crucial que ela se sinta apreciada por aquilo que você está falando, por aquilo que ela está falando, por aquilo que ela é, pelas características que ela tem. Número 9, né? Último ponto. Seja um parceiro confiável. Sun Tzu enfatiza a importância de ser um líder confiável para o seu exército. Da mesma forma, na sedução, é importante ser um parceiro confiável e estar presente nas relações. Exemplo: cumpra as suas promessas, seja honesto e confiável, demonstre apoio e compreensão e esteja disponível emocionalmente para a mulher com quem você está se relacionando. Ui, polo feminino, polo emocional. Vamos com calma, vamos destrinchar esse último ponto aqui. A importância de ser um líder confiável é essa parada que eu bato bastante na tecla e eu deixei esse ponto por último, porque isso aqui é a maneira como você se carrega no mundo, mano. Isso aqui é a maneira como você deve ser com todas as pessoas no mundo, que eu não vou falar para você que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho certeza se eu consigo fazer aquilo. Então, por exemplo, o cara chega para mim, Luiz, vamos fazer uma ligação amanhã às 8 da hora da noite? Mano, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não vou falar para você que vamos, e aí depois lá na frente eu desmarco.
eu perco toda a minha credibilidade. E, inclusive, eu perco a minha autoestima comigo mesmo. Que agora eu sou o cara que marca as coisas e cancela. Então, não prometa coisas que você não pode cumprir. Não minta. Mentir. Essa é eu poderia também, inclusive, ficar uma hora falando sobre isso. Mano, toda vez que você mente, você está fazendo um mal tão grande para você mesmo, que é você basicamente está falando para você, eu sou um lixo, eu sou um bosta, eu tenho que ficar criando versões de histórias para me adaptar socialmente, para as pessoas olharem para mim de maneira diferente. E aí, quando você dorme, deita a cabeça no travesseiro, todos esses pensamentos vêm na sua cabeça e você se sente mal com você mesmo. Então, é muito melhor você vir de um lugar de confiança e falar talvez aquelas coisas que não seriam as atrativas e charmosas, mas você está vindo de um lugar de confiança que você não precisa mentir para ninguém, né? E aí, com isso, também você começa a melhorar os esses pontos, porque de nada adianta também você ficar usando isso como, oh, eu sou o cara honesto, eu sou o verdadeiro, e depois não melhora e não trabalha em você mesmo. Continuando. Demonstre apoio e compreensão e esteja disponível emocionalmente, quer dizer que, se você se encontra numa situação que ela precisa falar sobre aspectos vulneráveis dela, você não tem que ficar o tempo todo dando solução, rapaziada. Esse, inclusive, é um erro tradicional dos homens. A mulher vem, traz um problema. Ela não quer que você fique trazendo solução para os problemas dela. Ela simplesmente quer se sentir ouvida. Ela quer se sentir entendida. E eu sei, porque eu também sou homem, que existe algo dentro de nós que quando uma pessoa vem e traz um problema, a gente quer dar solução para esse problema. A gente quer falar, não, mas você já provou fazer isso daqui? Mas se você não está conseguindo fazer isso, por que você não faz aquilo outro? Não é assim que as mulheres funcionam. Entenda de uma vez por todas. Elas não querem soluções, elas querem se sentir entendidas. Claro, se eventualmente ela te pergunta a sua opinião, fale, não tem nenhum problema. E se você tem uma relação mais íntima com ela e você também quer o bem dela, você pode eventualmente falar, por que você não faz isso, faz aquilo outro. Mas, a princípio, ela somente quer se sentir entendida, ouvida. Ela quer sentir que você a vê por dentro, que você entende os sentimentos dela, que quando a amiga dela falou aquilo para ela, aquilo chateou ela e ela não quer mais. Entende? Ela não quer ficar falando, mas por que você não fala isso pra sua amiga? Ah, mas a sua amiga tá fazendo isso. Ah, mas a sua chefe isso. Mas seu pai isso. Mas sua mãe. Não. Cala a boca. Só ouve. Ouve e seja esse cara, como eu sempre falo, maior emocionalmente. Você não deve ser mais emocionado. Você deve ser maior emocionalmente. Aonde você é esse porto seguro, aonde ela realmente pode despejar todas as emoções com você, que você é o cara que, beleza, eu tô aqui, conte comigo, pode falar. O que que você precisa? Esse é ser um parceiro confiável de Sun Tzu, enfatizando a importância de ser um líder para o seu exército, da mesma forma que na sedução é importante ser um parceiro confiável e estar presente nas suas relações. Esses são os 10 pontos aonde Sun Tzu pode nos ensinar na sedução. Então, repassando, conheça a si mesmo e conheça a mulher. Ponto 2, planeje as suas abordagens. Ponto 3, use táticas de comunicação eficazes. Ponto 4, esteja preparado para adaptar as suas estratégias. Ponto 5, mostre confiança sem arrogância. Ponto 6, seja atento às sutilezas. Ponto 7, seja paciente e estratégico. Ponto 8, cultive as suas habilidades de liderança. Ponto 9, demonstre respeito e valorize a mulher. Ponto 10, seja um parceiro e um homem confiável. Isso é tudo que eu tenho para hoje, rapaziada. Espero ter agregado, espero ter mandado aí uma sinfonia ou duas, ou três, ou mais de qualidade. Vocês já sabem, essa aula está sendo gravada. Eu vou mandar ela logo após o término dela. Repasse, reveja. Eu vou mandar também o PDF com o que eu falei aqui para vocês pegarem e lembrarem de forma mais fácil e automática no futuro, quando for necessário. E é isso. Eu gostaria de falar, na verdade, que aqui já são
2h46 da manhã e deixamos as nossas perguntas e conversas para um outro momento. Pode ser? Vamos continuar essa conversa no WhatsApp amanhã. Se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas, me mandem lá, eu mando um áudio para vocês, do que conectou, do que não conectou. Mas é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer. Já sabem, me mandem mensagem se tiverem dúvida, tiverem alguma questão, coisas de viagem. A partir de amanhã eu vou começar a publicar tudo que eu estou falando aqui, estou fazendo em Marrakech, também para vocês verem as aventuras que tá tendo. Vocês viram lá eu tocando hoje com o cara do banjo lá. Tá louco o negócio. Mas é isso. É, Mais algum recado que eu tenho? Ah, leia o livro. Leia o livro. Leia o livro para fazer ainda mais sentido do que eu falei aqui. Eu vou continuar com essa série, inclusive, sobre filósofos trazendo para o mundo da sedução. Me digam se vocês curtiram, se faz sentido. E sugiram temas também para as próximas aulas. Fechou, rapaziada? É isso. Tamo junto. Boa noite. Nos falamos durante a semana. Um beijo no coração de vocês.